Dessa vez, nós já começamos com uma breve, porque tem o nosso DJ aqui que vai controlar o tempo, um breve encontro em grupos que nós vamos fazer, tá bom? Para conversar um pouquinho sobre aqueles pontos que estávamos falando na semana passada e que está no WhatsApp aí de vocês, do estudo, tá? Então, quem não está no WhatsApp, por favor, passa para Edi o contato para todo mundo estar inteirado, né, no que estamos estudando e aquilo que vamos também direcionando para cada encontro. Tá bom? Então vamos fazer aí 4, 5 integrantes e vamos movimentar um pouquinho, né? Assim, quem está com sono acorda, quem está chegando se enturma e assim a gente vai construir melhor o conhecimento, tá bom? Vamos lá? 4, 5 integrantes, vamos juntar aí um pouquinho, vamos trabalhar, já que nós já falamos na semana passada. E tem também a aula gravada, tá? Mas só para a gente relembrar e também para os colegas que não estiveram aqui. Então vamos sempre pensar assim: todo ponto que a gente aborda, que a gente pode dizer que é de certa forma polêmico, qual que é a nossa ideia? A ideia é a gente extrair sempre um entendimento que vai nos colocar numa condição mais serena em relação à forma como nós vemos o mundo, as interações, aquilo que corresponde às circunstâncias como a homossexualidade, como é que a gente vê isso com naturalidade ou não, e devemos ver, não é? Mas para a gente ampliar o nosso entendimento, o nosso nível de consciência sobre como compreender melhor esse assunto e saber que isso pode acontecer com qualquer um, e isso não é um mal em si, isso não é um problema, isso não é algo que a psicologia ou a medicina vai diagnosticar como uma doença, nada disso. Né? Então a ideia qual que é? A gente entender as causas e procurar abolir qualquer tipo de preconceito. É isso que a gente precisa, certo? O respeito, o entendimento, a compreensão de que cada um está fazendo o seu melhor. É aquilo que a gente sempre fala, né? Não é a questão, a opção sexual heterossexual que tornará esse espírito mais adiantado, mais evoluído do que aquele outro que se encontra momentaneamente na posição da homossexualidade. Não é isso que vai dizer, não é isso que vai ditar. Então a gente está estudando aqui a lei de amor, estamos estudando as leis morais para entender que o que faz o espírito evoluir é realmente o que ele decide agir, né, em relação aos seus pensamentos, às suas palavras, às suas atitudes, em conformidade com estas leis morais, estas leis divinas. Tá? Então é sempre no sentido de ampliar o nosso entendimento. Tá? Não é polemizar, julgar, ou então trazer qualquer tipo de culpa. Porque, na verdade, quando a gente vai entendendo o evangelho é o quê? É vamos dizer assim, um código sagrado de evolução espiritual. É isso que a gente precisa entender. E o evangelho é, portanto, um convite a cada um de nós para que nós consigamos fazer um balanço de como estamos nos apresentando no momento e como será o nosso amanhã. Qual é a nossa destinação e no que vamos nos tornar naturalmente, dada a lei do progresso a qual todos nós estamos inseridos. Então, é notório que nós vamos nos deparar com o homem velho, a mulher velha, que estão emergindo para o homem novo, a mulher nova. E todos nós aqui somos um pouco de Saulo de Tarso. A maioria conhece a história, não é? Então, antes de conhecer a Jesus, ele se equivocava grandemente em relação à lei divina. Depois que ele desperta para a realidade de Jesus e do seu evangelho, ele consegue compreender que a sua destinação é outra. E qual é esta outra destinação? É uma equalização, né, daquilo que ele é enquanto espírito, né, essa transformação, esta renovação,
à luz dos ensinamentos de Jesus. Então, Voltaire ele dizia assim, que o bem que ele queria fazer, ele ainda não conseguia. E o mal que ele não queria, muitas vezes, ele ainda fazia. Por quê? Porque é luz e sombra. Nós estamos ainda nesse trabalho de sublimação, de ascensão do nosso nível de consciência. E quando a gente vai entendendo, puxa, esse é o melhor caminho, muito bem, eu entendi que esse é o melhor caminho. O que eu faço com isso? Entro em culpa ou eu, naturalmente, pela proposta de auto-amor, que é o que Jesus ensina, eu vou procurar trabalhar aquele arrependimento que é saudável, me colocando numa nova senda e buscando a reparação que, unida ao arrependimento, me coloca na pacificação de consciência que eu preciso para seguir tranquilo. Então, quando a gente fala de aborto e ninguém de nós está isento dessa circunstância, é justamente para que a gente entenda o que é o ideal, o que é recomendado, à luz da doutrina espírita, e se isso, de alguma maneira, está presente na vida de algum de nós, ou esteve presente, e isso traz alguma culpa, a doutrina vai o quê? Nos convidar a uma reabilitação desse sentimento para que a culpa seja transformada. Isso em qualquer tipo de atitude da nossa parte. E Joana de Ângeles, ela deixa muito claro, né? Espírito Joana de Ângeles, mentora de Divaldo Pereira Franco, que é um dos sentimentos mais nocivos. E é inevitável, muitas vezes, por conta da lei divina estar escrita na consciência. Então, quando a consciência toma ciência, digamos, daquilo que deveria ser feito ou não deveria ser feito e foi ou não foi feito, existe um nozinho que se ata e precisa ser o quê? Desatado à luz do amor. Entendem? Então, é sempre no sentido de elevar a criatura, de edificar uma nova senda e pacificar a consciência. É sempre essa a proposta doutrinária, tá bom? Então vamos lá, homossexualidade. Então nós vimos que existem duas possibilidades no âmbito, né, da visão espírita. Quem gostaria de começar aqui só passando para a gente? Uma delas, poderia, o grupo de vocês? Uma das possibilidades relativas, o que dá ensejo, o que causou aquele Tudo bem aí? Vocês estão decidindo, porque é muita vontade de falar, não é isso? Aí fica. Né? Então, qual pode ser uma causa mais natural da homossexualidade naquilo que vocês apuraram? Tá aí a resposta aí que eu mandei para vocês. Vida e sexo, né? Na verdade, foi o Chico Xavier. Que o espírito, como imortal e em evolução, a doutrina entende o espírito como imortal e em evolução, reencarnando em diferentes corpos. A homossexualidade pode ser compreendida como experiência reencarnatória ligada a vivências pretéritas, aprendizado afetivo ou reajustes psicológicos, e não como um erro ou uma punição. Sim. Então E sempre, né, gente, essa questão da não punição precisa ficar evidente, porque Deus não pune, não castiga, e isso tem que ser desmistificado. Então é a nossa própria consciência que nos convida a refazer alguma coisa, ressignificar alguma coisa numa próxima reencarnação. Muito bem, obrigado. Tá? Então, como a gente viu na semana passada aquela questão também da inversão do sexo corporal, né? Não tinha aquela... Quem gostaria de comentar esse tópico, esse aspecto de causa da homossexualidade?
Podem falar, gente, não tem certo ou errado. Vamos lá. A causa primeira, digamos assim. Como a doutrina explica a causa primeira da homossexualidade? Quer comentar? Isso. A pessoa vai fazer mais bondade, caridade, porque ela vai estar harmonizada do que se ela estivesse na situação de conflito entre Isso. corpo e alma. Então, o que a gente vê? Muitas existências assumindo uma forma biológica. Então, muitas existências como mulher. Aí aquela outra existência precisa vir como homem. E o psiquismo está ali vibrando ainda no contexto feminino, reencarna-se no corpo masculino e isso acaba gerando um desconforto, digamos, daquilo que se sente, que se vibra com a forma anatômica, fisiológica daquele novo corpo. Então a gente sabe que o espírito precisa reencarnar como homem, como mulher, ao longo da sua jornada. O espírito em si não tem sexo, ok? E na medida em que se tem experiências anteriores de um ou de outro aspecto, mesmo que se fique bastante tempo num contexto, quando existe um outro, existe naturalmente uma acomodação e uma tranquilidade. Então, é uma fase natural que pode acontecer nessa transição, ok? Então, aí já vai desmistificar qualquer ideia de julgamento ou preconceito que se possa ter, porque todos nós estamos sujeitos ou estivemos sujeitos a essa mudança. Então o espírito está se adaptando àquela nova realidade. É um processo natural. Bem? Agora, como a sexualidade será vivenciada, aí já é um outro contexto. Ok? Porque a gente não vai entrar no mérito, porque isso vale tanto para o homossexual como para o heterossexual. Ok? Então, um casal homossexual pode ter uma vida sexual respeitosa, o heterossexual também, e o contrário também pode acontecer, mesmo com o heterossexual. Então, a questão não é essa. A questão é a atração que se tem, por exemplo, por alguém do mesmo sexo está numa visão mais ampla explicada por conta desse aspecto. Ok? E existe um outro também, né, que a doutrina espírita vem e nos esclarece, que é a segunda parte aí da mensagem que foi enviada, né, do texto extraído do Vida e Sexo. Quem pode comentar? Fora esse contexto, existe um outro que dá causa, digamos, a uma situação de homossexualidade. Inconsciente e desequilibrado é conduzido pelos agentes da lei divina a renascimento dolorosos em um corpo feminino, para que no extremo desconforto íntimo aprenda a venerar a mulher, sua irmã, companheira, filha e mãe diante de Deus. Isso. Ocorrendo idêntica situação à mulher, que também, depois de arrastar o homem a devassidão e delinquência, cria para si mesmo uma terrível alienação mental, requisitando quase sempre a internação em corpo masculino, a fim de que, nas teias do infortúnio da sua emotividade, saiba edificar o seu ser o respeito que deve ao homem perante Deus. Isso. Então, alguma coisa pode estar atrelada à lei de causa e efeito. E isso consiste numa prova? Sim, é uma prova, porque será necessário buscar esse equilíbrio e cumprir as atividades, as tarefas, as propostas reencarnatórias a que foi chamado. Pode ser também um desvio pretérito de ordem sexual, um abuso da função sexual, e acaba criando uma disfunção
relacionada a esta função, também pode, não é? Então, a questão não é o porquê, mas é o para quê. Então, se algo está acontecendo, para quê? Não é? O que eu devo trabalhar? O que eu devo equalizar, encontrar um equilíbrio, buscar uma readequação, digamos, daquela situação que é atípica. Isso vale para qualquer cenário interno que a gente vivencie, não é? E procurar viver da melhor forma possível, mesmo com alguma limitação, mesmo com algo que possa ser um desconforto, ser algo que causa determinado conflito. E isso precisa o quê? Ser trabalhado, se necessária ajuda psicológica também, mas é compreender que pode estar relacionado a algo que pode até ter sido solicitado pelo próprio espírito para que naquele momento haja uma nova perspectiva, uma nova senda a partir daquela outra reencarnação que lhe foi facultada. Ok? Então, sempre no sentido de equilibrar a função sexual. Encontrar o equilíbrio da função. Né? Imagina que nas outras vidas você, como homem, foi um canalha lá, e sempre fez coisas erradas, e você vai ter que voltar agora no espírito, né, no corpo feminino, para você realmente aprender alguma coisa, evoluir. Isso aí é imposto, ou ele aceita vir como. Pode ser as duas coisas. Ele está dizendo o seguinte: vamos imaginar que é a lei de causa e efeito que está determinando aquela condição. Tá? Vai depender da maturidade do espírito. Então a gente conhece aquelas chamadas reencarnações compulsórias e aquelas outras que são programadas. Então, quando o espírito está numa condição evolutiva que lhe permite participar da escolha das provas, então talvez em comum anuência ali com os benfeitores, ele opte por essa inversão de sexo. Por quê? Para que aquilo seja um freio às tendências que certamente viriam novamente. Porque o que acontece? Quando desencarnamos uma tendência, no caso, um desvio de ordem sexual, um desvirtuamento, nós estamos falando de algo, né, um desregramento. Aquilo é uma tendência que ainda está presente. Então, quando o espírito reencarna, ele reencarna com as suas tendências. E o que aconteceria nesta outra reencarnação? Será que ele conseguiria por si só fazer diferente? Se aquilo está tão gritante, está tão ainda enraizado, porque uma virtude só é consolidada, não é, na medida em que se toma consciência disso e que se exercita nas circunstâncias e provas da vida aquela mudança de padrão. Se aquele padrão permanece, o que acontece? Não é? A mesma coisa, alguém que abusou muito da inteligência. Então, tem ainda o egoísmo muito enraizado. Quis somente para si e não para todos. Passou por cima de muitas pessoas. Em determinado momento, ele precisa reencarnar. Se ele não realizou um trabalho de transformação interior, o que acontece? Aquela tendência vai permanecer e provavelmente aquela reencarnação será infrutífera. Então, às vezes, uma alienação, às vezes algo que vem na forma expiatória, que é uma consequência negativa de uma ação anteriormente negativa, pode ocorrer para que ele possa se reabilitar. Para que ele possa não errar novamente naquela mesma circunstância. Então a reencarnação vem também como um remédio. Então às vezes fala, puxa, isso é uma punição. Não, Deus não pune. É um processo educativo do espírito, algumas circunstâncias pelas quais nós passamos. Ok? Quem ia falar? Oi. Isso para mim pegava muito forte nessa
na minha necessidade física. Né? Aí eu procurei, dentro desse contexto do nosso estudo, o que diz a Bíblia e o que diz o nosso Evangelho. Então, vou resumir numa frase. Amar e cuidar do próximo vale mais do que reproduzir biologicamente. Reproduzir biologicamente não é uma obrigação. Isso. Até porque você já havia se colocado à disposição da vida e já teve um filho. Às vezes, há quem não retira o útero e não engravida uma segunda vez. Não porque não quer, porque não acontece. Não é? Então, Indiretamente é meu caso. tem uma reencarnação? Tem um planejamento reencarnatório? Pode ter. Né? Ou pode ser um convite à adoção, tantas coisas. Né? Mas é o coração que vai dizer, o que eu vou fazer? De qualquer maneira, a gente tem que se acalmar, se apaziguar, ficar tranquilos, porque Deus está no comando de tudo, é isso, a gente precisa ampliar. Né? Então Ele sabe que a gente precisa e a gente tem que se resignar. Falar, não, se está assim é porque é o melhor para a gente. Né? De repente pensar numa adoção? É possível. Se o coração do casal vibrar nesse sentido, por que não? Né? Mas tem que ser algo que... Né? Não é para... Oi? Não é? Você vai ali, tem uma lacuna, você vai, né, cobrir aquela lacuna. Não. Você vai fazer de coração, é tudo bem. Aí, exemplificando mais uma vez a minha vida, antes de eu conseguir engravidar, eu fiz vários tratamentos e acabei por engravidar naturalmente. Só que nesse processo de 9, 11 anos tentando engravidar, foram 9 de real tentativa e 11 de casado sem nunca ter tentado. Eu ouvi muitas besteiras. Né? E continuo ouvindo, porque quem tem um, tem nenhum. Então, quem tem mais está com esteques. Né? Aliás, eu falei isso para a pessoa. Que bom que você tem 2 esteques na sua casa. Ela não gostou de ouvir, mas eu adorei que falava. Mas, enfim. Eu não entendi. Você falou que eu também só tenho um. E eu Porque já a sou pessoa testa fala por baixo. assim, ela fala assim, que bom que você tem mais de um, esse morre, gente. Aí eu falei, gente, você já tem outro estéreo. Mas enfim, A questão é essa, a gente não tem nada de bom para falar. até perdi o que eu ia falar. Então, assim, muito, aposta que você engravida. Isso, para quem passa pelo que eu passei, já deve ter ouvido tanto. Mas vem cá, quem disse isso? A mãe de Ná? Entendeu? Então, assim, aí eu falei com uma pessoa que tem um nível religioso, né? Aí eu falei assim, que bom, então eu vou adotar. Só me responda uma coisa. Após a adoção, quando eu engravidar, eu faço o quê com a criança que eu adotei? Eu passo para outra, porque é um vasinho de simpatia, ou se eu não engravidar, eu bato porque ela não cumpriu o papel. Gente, veja só, pode ser que na programação reencarnatória de um casal, pode ser, vamos imaginar que o segundo filho seria um filho adotado. Pode ser que houve uma programação. É diferente de ser contra. Não é? Que houve uma escolha. E, às vezes, a espiritualidade ela não vai fazer a ligação do espírito, porque aquele segundo filho é um filho que se comprometeu o casal a adotar. Então, há quem isso acontece às vezes. Há quem adota e acaba tendo um terceiro filho, mas uma coisa não está atrelada à outra. Pode acontecer, como pode não acontecer. Agora, o casal vai e faz uma adoção, naquele momento ele faz uma adoção, não é porque, olha, quem sabe vem o outro biológico. É porque, de repente, aquele adotivo é o espírito de afinidade com o casal. Então, eu tenho um casal de amigos que adotaram uma criança e, assim, eles tentaram, né, a fertilização de várias formas. E eles falam, não, este é o nosso filho, a gente tem certeza. Tem uma marquinha que tem na mãe, tem no mesmo lugar na criança. Então eles têm essa convicção que era para ser ele. Entende? É diferente, eu vou fazer isso para... Não, isso é um equívoco grande. Né? E falar isso também a gente não deveria. Né? Porque acaba, às vezes, induzindo a pessoa a fazer uma coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com aquilo que a gente fala. Posso dar um adendo nessa parte de filhos?
optou por não ter filho nos primeiros anos de casado, depois viria, não veio, vamos correr atrás, minha esposa tem problema nas trompas, vamos começar a fazer inseminação. Vamos ver tudo, fiz exame, tudo, tal. Quando eu ia começar a fazer a inseminação, a gente descobriu a doença da minha sogra. Minha esposa, para cuidar da mãe, abortou o processo e de lá para cá não temos filhos. Isso já foi, minha sogra, eu acho que 14 anos que morreu, e então eu acredito que não estava na nossa concepção ter filho. E tá tudo bem, não é? Puxa, eu tenho uma vontade de ser pai ou ser mãe. Vamos pensar na adoção? Não estou pensando nisso. Tudo bem. Né? Isso vem muito forte, não é uma coisa assim que a gente fala, vou pegar um cachorrinho para ter em casa. Tem que vir, né? Tem que ser algo sentido. Tivemos a cobrança da família, e aí, vocês não vão ter filho, vocês não vão ter filho. É aquelas frases, né? Quando é que vem o segundo? Né? Quando eu tenho o primeiro, quando vem o segundo? E o próximo vai vir? Como é que é? Uma cartilha a ser seguida. Aí eu dei 2 patadas na minha sogra, mais uma patada e não sei quem, ninguém falou mais nada. Em nossa vida, estamos aí. Então, e vamos confiar, né? Vamos confiar. Enfim. Sim. Cuida, ajuda. Vocês são muito jovens. De repente, amanhã ou depois, pode vir um desejo de adoção. Não, são assim. Então pode acontecer. Pode acontecer, né? E assim, a cobrança sempre vem. Primeiro é quando casa, depois casa quando vem os filhos, né? E sempre vai ter cobrança. Isso é muito gostoso, assim, quando acontece, né? Na escola da minha filha, sempre quando eu vou, todos os dias, né? Mas às vezes eu vejo um casal que vai levar a filha. E o casal é bem claro, e a filha é mais moreninha, né? Pequenininha, uma graça, menina. E aí, acho que é adotado, porque eles já são mais velhos. É um casal mais velho, sabe? Mas é um amor para a criança, é uma coisa tão bonita de se ver, né? Então, e o espírito ele pode vir por meio de um outro casal. São tantas as circunstâncias, né, que são passíveis daquele espírito de afinidade vir para aquele lar, né? Então, isso também é uma barreira. Às vezes a gente tem, peraí, se não for biológico, eu não quero. Mas, de repente, é uma dádiva, né, que pode ser ali alcançada. E nesse casal, com certeza, você olha a alegria deles, é um presente aquela criança na vida deles, né? Pessoal, depois a gente volta um pouquinho mais, só para a gente não ficar no mesmo tema, tá? A gente tenta visualizar os outros comentários também. Mas tudo bem sobre essa questão, né? Acho que o objetivo é esse, entender, é uma circunstância. Aquele que está homossexual, né, seja homem, seja mulher, não importa, amar-se é o que nós precisamos fazer. Amar-se e entender que não há nada de errado. Não é? Então é só um convite à reflexão. Como eu administro a minha função sexual de uma forma equilibrada e saudável, assim como deve fazê-lo o heterossexual que tem uma vida sexual ativa. No mais, gente, não é? É a fraternidade. Eu conheço homossexuais assim, de um coração. Eu falei, olha, tem que caminhar bastante para chegar nesse desprendimento. Então, é isso que a gente tem que olhar, com a visão do espírito. Tá? Vamos lá, aborto provocado. Na verdade, a ideia não é falar exatamente do aborto provocado, mas dos caminhos de reabilitação. Porque muitas vezes os abortos provocados acontecem na juventude, né, ali na adolescência, quando não se está muito preocupada com as consequências, e às vezes acaba acontecendo. Mas aquilo vem acompanhando,
e às vezes o homem ou a mulher, ou ambos, não encontram equilíbrio em face dessa circunstância. Tá? Então, o que a gente vai primeiramente entender aqui na questão 344? Vai dizer assim: em que momento a alma se une ao corpo? 344. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Mas começa aí. Ok? A união começa na concepção. A união, digamos, relativa, ela se completa por ocasião do nascimento, a união relativa, mas a reencarnação propriamente dita, ela se consolida aos 7 anos. Processo reencarnatório. Quando a gente fala dos laços fluídicos que partem do perispírito, que no momento da concepção unem-se aquele produto da concepção, a partir desse zigoto, união dos gametas masculino e feminino, aquele embrião vai se desenvolvendo, ok? A partir da concepção existe a ligação do espírito, ok? Então os laços fluídicos, eles vão promovendo esse estreitamento. A reencarnação significa o quê? Os pontos de contato do corpo espiritual vão se unir àquele embrião, átomo a átomo, molécula a molécula. E é assim que o corpo humano vai sendo formado, a partir da matriz energética que é o perispírito ou o corpo espiritual. Tá? Para quem não estudou o perispírito ainda, a gente vai falar disso ainda numa outra oportunidade, mas o perispírito é o nosso corpo primeiro. É um molde do nosso corpo físico. Ok? Então, sem o perispírito não há corpo físico. E é nessa união em que a reencarnação vai acontecendo. Então, no início da concepção, os laços são ainda frágeis. Conforme a gestação avança, vão se estreitando. E a reencarnação, segundo André Luiz, vai se consolidar plenamente aos 7 anos. Ok? E não é nenhum absurdo a gente entender isso, porque se a gente pensa na área do córtex pré-frontal, né, que é essa região do cérebro, nós vamos ver que aos 21 anos, mais ou menos, é que ele está plenamente desenvolvido. Então, a gente observa o quê? É um caminho, é um desenvolvimento. Né? Tudo tem um processo e isso vai acontecendo naturalmente. Muito bem. Oi? Do nascimento aos 7 anos, o que acontece nesse caminho? Do nascimento? Os laços que você acabou de comentar. Então, eles vão se estreitando ainda mais. Né? Tanto é que, se a gente pensa, a criança, ela tem, até os 7 anos, uma mediunidade, às vezes, mais aflorada. Tem criança que conversa com anjinho, tem criança que vê espíritos, não é? Por quê? Porque os laços ainda estão ali se enraizando ainda mais, átomo a átomo, molécula a molécula, perispiritual com o corpo biológico, tá certo? Então, nesse processo vai se enraizando, é como um germe que se enraiza, assim que Kardec explica pra gente, tá bom? Muito bem, então pode ser que isso tenha acontecido, muito bem. Qual é o caminho de reabilitação do espírito? É isso que importa pra gente, não é? E não é só a mulher, o homem também. Porque existe ali uma situação que é conjunta, ok? Como que a gente se reabilita caso tenhamos nos equivocado na juventude, em algum momento da nossa vida, dessa situação? Auto-perdão. Oração, reconciliação consigo, com o espírito, né? Trazê-lo. Né? As constelações sistêmicas, elas falam bastante disso, de você incluir, não é, aquele ser no seu coração. Né? Não é porque houve a interrupção que ele não deve ser incluído. E para que haja um equilíbrio, não é, do casal, é importante trazer, incluir no coração, independente do que aconteceu. Ele faz parte, ele pertence. Né? E talvez naquela ordem de filhos ele tenha um lugar dele. Né?
Então isso precisa ser acolhido. Auto-perdão no sentido de entender que cada um de nós está fazendo o melhor que pode naquele momento, dadas as circunstâncias e o nosso nível de consciência. Então, o que acontece? Hoje, estamos com o nosso nível de consciência mais ampliado. Lá atrás, há 30 anos atrás, nos equivocamos em alguma coisa. E a gente entra em culpa depois de tanto tempo, porque, puxa, não deveria ter feito isso. Mas o entendimento que se tinha naquela época era diferente do entendimento que se tem hoje. Isso ajuda a trabalhar o auto-perdão. Não é? Fiz, não deveria ter feito. Mas fiz. Vou deixar de me amar? De forma alguma. É acolher-se, entender ali o sentimento e procurar o quê? A reparação, não é isso? O caminho de reabilitação para qualquer falta é a reparação. Como que a gente pode reparar? Né? Podemos trabalhar numa tarefa de evangelização infantil, podemos nos permitir uma outra gestação, não é? E talvez aquele espírito reencarnante seja aquele que teve a gestação interrompida. Podemos nos dedicar a causas pró-vida, de esclarecimento, de prevenção, a gestação principalmente, né, na adolescência, e tudo mais que nós possamos colocar o bem como uma fórmula, digamos, de sublimação dos equívocos. Isso vale para qualquer falta. Essa que nós estamos comentando é uma entre tantas que nós, seres humanos, somos passíveis de cometer. Ok? Então é a reparação aliada ao arrependimento que sublima aquela zona de remorso. Isso a gente vai ver e naturalmente acontece quando a gente vai ampliando o nosso nível de consciência e aí nós nos deparamos com a lei divina falando baixinho na nossa consciência. E aquilo gera o que? Uma desarmonia. Se não for aquele sentimento, aquela questão olhada e sanada, aquela zona de remorso permanece e poderá causar o quê? Desequilíbrios dos nossos centros de força perispirituais e que poderão ocasionar também desequilíbrios físicos, somatizando no corpo físico. Então, o auto-perdão é fundamental. E a gente só consegue alcançar essa dádiva do auto-perdão na medida em que esse arrependimento se alia à reparação. Fazer o bem sem olhar aquilo, nos dedicarmos ao bem. E é isso que vai o quê? Curando o espírito. A culpa faz com que o espírito permaneça estacionado e muitas vezes complicando a sua situação. E o processo de reabilitação da consciência, que é aquela autorresponsabilidade e o amor que se passa a fazer, porque já dizia Pedro, não é? Que a caridade cobre a multidão de equívocos, não é isso? A caridade que se faz hoje anula o mal que se fez ontem. Então esse é o caminho. Esse é a fórmula mágica de reabilitação da nossa própria consciência. Ok? É uma questão que eu queria colocar. No caso do aborto, né, provocado ou não, esse espírito que estava para encarnar, o que acontece com ele? Então, ele vai precisar reencarnar. Ou é naquele mesmo contexto, né, dos genitores, ou em outro contexto. Mas pode acontecer também de não havendo nenhum tipo de sensibilização por parte dos genitores, pode acarretar uma animosidade, pode acarretar até processos obsessivos. Então, tudo vai depender do nível de consciência daquele espírito que viria para a reencarnação. Né? Mas, de qualquer forma, é importante trabalhar esse auto-perdão e esse caminho de reabilitação para que a sintonia esteja vibrando numa outra frequência que, digamos, dificultaria, né, essas emanações odiosas, enfim, que possam vir. Né? Por isso que pedir perdão na verdade, dizer sinto muito. Isso não é só no caso de alguém que abortou e está se referindo
aquele espírito, mas a quem quer que seja. O pai, a mãe. Às vezes o pai desencarna, a mãe desencarna e o filho fica. A filha fica e aquela sensação de que deveria ter feito algo e não fez, ou que deveria ter agido assim e não fez. Então é mentalizar este pai, esta mãe e dizer: sinto muito pelos meus erros, minha gratidão por você, te amo mamãe, te amo papai. E vai chegar, essa vibração vai chegar até o espírito. Então, esta postura interna muda completamente o cenário. E às vezes aquele espírito, por exemplo, foi abortado e que possa eventualmente, dependendo do seu nível de consciência, nutrir uma revolta, esse sentimento poderá o quê? Modificar esse padrão. Por isso que é o amor que vai curar. É o amor que vai curar si, porque auto-perdão é auto-amor. E é o amor que vai curar também aquelas problemáticas que acabam ocorrendo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então é isso. É o caminho de reabilitação do espírito. Né? Errar, todos erramos, mas o problema não está em errar, é continuar errando. Esse é o grande problema da humanidade. Então, erramos. Opa, não é por aí. O arrependimento salutar e a reparação que anula aquela ausência de paz de consciência, tá bom? Reprodução assistida. Há algo dentro dos procedimentos que pode gerar controvérsia? Reprodução assistida é algo que, podemos dizer, é positivo para a humanidade? Houve permissão do pai, não é isso? Como é que os cientistas também poderiam desenvolver alguma coisa sem a assistência do mundo espiritual, sem todo um aparato, né, dos espíritos que estão aí nos ajudando no nosso trabalho de evolução aqui na carne? Mas nada aconteceria sem a permissão de Deus. Então, é uma técnica que vem, que poderá ajudar, mas ainda estamos numa fase em que a visão espírita não é para todo mundo. E se não é para todo mundo, poderemos ter algumas questões de ordem bioética, promovendo alguns deslustres na proposta da técnica que vem para beneficiar. Ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos olhar pela ótica espírita e tentar entender o que seria o ideal numa fertilização in vitro, por exemplo. Ok? Muito bem. Existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, 3.220, vocês pesquisaram isso aí, chegaram a ver? Que é de 2022, que é a mais recente sobre o assunto. E é interessante como a gente precisa estar atento a isso, porque eu ganhei um livro de presente, esse livro chama-se Bioética Espírita, que é um compêndio de vários temas de diversos autores, e um deles é sobre reprodução assistida. Então traz aqui a visão espírita acerca do tema, mas traz também a resolução do Conselho Federal de Medicina de 2021, que é diferente da outra que revogou a anterior, não é? Então a gente vai estudar e a gente falou, opa, tem alguma coisa aqui que não está batendo, então a gente tem que ter também esse cuidado. E nessa resolução 3.220 tem alguns pontos dois pontos que a gente poderia trabalhar aqui, que poderiam entrar em choque com essa nossa ideia de concepção acontecendo a partir ali da união dos gametas, da formação do zigoto. União dos gametas, processo reencarnatório iniciado. Concepção, fecundação, é a partir daí que o espírito vai se ligar ou não àqueles gametas. Então, ponto controverso em relação à doutrina espírita. Vocês visualizaram alguma coisa? O que pode? Embriões excedentes. Todo mundo achou isso aí? Embriões excedentes. O descarte ou o
como uma interrupção de um processo vital iniciado, segundo o Livro dos Espíritos, assemelhando-se ao aborto estágio inicial. Então, o que acontece? Na resolução de 21, havia uma limitação para geração em laboratório de até 8 embriões. 8. E, ao invés de haver um avanço na de 2022, houve um retrocesso, porque se tornou livre a quantidade de embriões gerados em laboratório. O que se limitou ali foi que até 37 anos pode implantar 2 embriões. A mulher até 37 anos tem maior chance, digamos, de desenvolvimento e tudo mais. E a partir dessa idade, até 3 embriões. E vamos imaginar uma mulher de mais de 40 anos, ou 45 anos, que realiza ali a inseminação, a fertilização in vitro, e são implantados 3 embriões. 3. E vamos pensar que os 3 venham a vingar, se desenvolver. E aí o que vai acontecer naturalmente? Oi? Sim, mas haverá indicação médica para essa gestação? Pode ser que ela seja muito bem monitorada, que ela queira levar adiante aquela gestação, né, dos 3. E aí? Redução. Esse é um outro ponto. Pois é, aí você vai fazer o aborto do mesmo jeito. Então, o que acontece? Eticamente falando, à luz do Espiritismo, é complicado. Agora, o procedimento é caro, o procedimento é exaustivo, o procedimento, né, tem uma série de questões, né, não só financeiras, desgaste emocional. E esse casal que comentei com vocês, que adotou, que está super feliz, tentaram de tudo, mas eles chegaram num nível assim, de estresse e precisaram de tratamento, porque é bastante desgastante, né? E alguns, né, dão certo, outros não dão certo, enfim, tudo isso é uma possibilidade e nada aconteceria ali sem a permissão divina. Mas, quando a gente pensa em você gerar vários embriões, gera vários embriões. E aí você implanta 2 ou 3. Tá bom. E o que você faz com o resto? Na resolução de 21 até 8. Tá. Você implantou 3. Aí sobraram 5. Nessa de 22 você pode gerar 15, 20. Aí você vai escolher, vai ver, né? Quais que você vai ali implantar. E você faz o que com os outros? Descarta. Então você pega o material genético e você joga no lixo. Então esse é um ponto delicado da fertilização. Tá bom? Muito bem. Congelamento. Então não descarta, congelou. Tá bom. Congelou. Então, produziu lá 10 excedentes, congelou os 10. De repente vamos ter esse. Depois a gente tenta, né, implantar o outro. Tá, mas vai tentar os 10? Né? Ou às vezes não, porque passou de 3 anos, o que a lei fala? Pode descartar. Se não houver autorização ali da família, então a clínica está autorizada a descartar. E aí? Né? Então são esses pontos que a gente tem que ver. O que seria o ideal, hein, gente? O ideal dá trabalho, caro, tem desgaste, mas o ideal seria o quê? Gerar. Quer ter um? Gera um, implanta um. Deu certo? É porque era para ser. Não deu certo. Não é isso? Não, eu quero 2. E se os 2 se desenvolverem, eu vou assumir aqueles 2. Menos de 37, a lei autoriza.
gera dois, implanta dois, e muito bem. Se naturalmente um deles não se desenvolver, ok. Mas se os dois se desenvolverem, opa, vem cá que o filho é meu. Não é isso? E vamos em frente. Só que é assim que acontece? Não. Mas a ideia, já que a técnica foi permitida, é que isso venha a acontecer. Ou outras técnicas para você otimizar, digamos, a possibilidade de dar certo. Mas mesmo assim, só vai reencarnar um espírito se tiver um desígnio divino, senão não é isso? A ligação não é feita pela genética. A genética possibilita a ligação. Então é isso que a gente tem só que avaliar e ponderar. Tá? Ponderar. Oi. Na concepção, se ele se junta na concepção, ele fica um espírito consciente ou Então, um espírito... Só os espíritos muito evoluídos, durante o processo da gestação, se mantêm conscientes. Vamos imaginar Jesus reencarnado, né? Ali reencarnando, né? O processo reencarnatório dele no útero de Maria de Nazaré. Então Jesus não estava dormindo, como a maioria de nós. Processo de inconsciência. E na verdade o que acontece? Conforme a gestação vai se desenvolvendo, a inconsciência vai se tornando maior. Ok? Tá bom? E para a gente finalizar, questão da pílula do dia seguinte. E aí? Delicado, né? Delicado. Ou não? Considerar abortivo também, porque no dia seguinte você já subentende que no dia anterior houve a concepção. Então também é abortivo, você considera a aborção pela visão espiritual. Que mais se desenvolve? Tese. Então, o espermatozoide chegar lá na trompa para encontrar com o óvulo, aproximadamente 72 horas. E aquilo da seguinte, ela é tomada no dia seguinte. Estou falando do ponto de vista material, médico. Eu não considero. O que acontece? Até chegar onde? A fecundação acontece na trompa. Sim. Então, assim, o óvulo, ele vem a caminho, o espermatozoide vai a caminho. Sim. Esse encontro acontece em média, depois da relação sexual, mais ou menos 72 horas depois. Então, esse tempo, para uns, é bem menos. Uns falam em 3 horas, até 3 horas. Isso pode acontecer. Outros falam que pode demorar mais tempo. A gente não vai ter um relógio marcando. Não é isso? Então, o que acontece? Se essa pílula, que é um anticoncepcional com uma quantidade de hormônio muito grande, ela for ingerida antes da fecundação, ela vai cumprir o seu papel, ok. Mas se ela tiver a sua eficácia, ela pode, a gente não sabe também do tempo em que ela é ingerida, quanto tempo ela vai, né, promover o efeito. Então, o que acontece? Se for depois da fecundação, na visão espírita poderá ser abortivo. Então vai depender o quê? Na visão da doutrina, tá? Então, o que se sugere? Se sugere, porque a gente tem o livre-arbítrio, certo? O que a doutrina sugere é evitar. Evitar. Por quê? Porque a gente não sabe em que momento ela vai agir. Então, se foi após a concepção, poderá ser abortiva, porque a gente não sabe se tem um espírito ligado ou não. Poderá. Então, é um tiro no escuro. À luz da doutrina espírita, a gente não tem essa convicção, e clinicamente falando também, não dá para saber. Quanto tempo vai levar para o espermatozoide atingir, e a partir daí, e mesmo quanto tempo depois de ingerir a pílula, ela vai fazer o seu efeito. Tá?
Então é para se pensar nessa questão. Em relação ao DIU. E agora, hein? Oi? Qual deles? O DIU. Tem o DIU de hormonal, Olha só. que ele tem progesterona e ele altera o muco. Ele não é nem espermaticida e não inibe a ovulação. Ele é um método de barreira. Ele cria uma barreira que o espermatozoide não entrar. Esse é o DIU de progesterona. O DIU de cobre, ele tem ele é cobre, ele é espermaticida. Então, assim, a quantidade de cobre que você tem no muco, no meio vaginal e na cavidade uterina, ela é meio tipo tóxica para o embrião. E, então, assim, ela é espermaticida. Ah, tem lá um guerreiro lá que sobrevive ao cobre e fecunda. A presença do cobre no endométrio, ele gera uma reação inflamatória. Está sempre ali mais irritado pela presença do metal. Então, ali fica um terreno adverso para ter uma implantação. Há quem diga que considera abortivo e há quem considera que não. Tudo vai depender do momento que ele atua, né? Porque, ó, olha só, tanto o DIU de cobre quanto o hormonal atuam principalmente inibindo o encontro do espermatozoide com o óvulo, ou seja, a fecundação. O DIU de cobre libera íons que são tóxicos aos espermatozoides, enquanto o hormonal altera o muco cervical, dificultando a passagem deles. Correto? Tá. Essa é a ação principal, mas o problema é que não é 100% que essa ação principal ela acontece. Vai dizer ação secundária, pós-fecundação ou nidação, né? Depois de fecundado o óvulo, já estamos falando, né, de vida, e nidação mais ainda, né, que é quando se fixa no útero. Então, se a fecundação ocorrer no ambiente uterino criado pelo DIU, uma reação inflamatória no caso do cobre, ou afinamento do endométrio no caso do hormonal, dificulta ou impede a nidação, que é a fixação do óvulo fecundado no útero. Então, dá para a gente dizer 100% que vai atuar na ação principal? Sempre. Não dá. É uma loteria aí também, né? Em tese, é para ter esta ação que vai atuar antes do encontro dos gametas. Mas existe a possibilidade de acontecer depois. Oi? Tem gente também que engravida com DIU, enfim. Sim, sim. Vamos ver na conclusão aqui da nossa apostila. Como exposto, ao utilizar-se métodos anticoncepcionais, deve-se preferir, sempre que possível, os métodos comportamentais. Tabela, muco cervical, temperatura, ou os métodos de barreira, preservativo, né, o diafragma, por serem menos lesivos para a organização física e, consequentemente, para a organização perispiritual. Os anticoncepcionais hormonais, alterando a fisiologia orgânica, podem gerar implicações negativas no corpo espiritual. Olha só, a doutrina espírita vai o quê? Sugerir alguma coisa. Não vai dizer, olha, faça isso, faça aquilo, né? Não vai impor absolutamente nada. Está dizendo, deve-se preferir sempre que possível os métodos comportamentais, ok? Ou os métodos de barreira. O que acontece aqui? A questão do anticoncepcional, a gente sabe que vai alterar alguma coisa no processo ovulatório, questão hormonal, não é isso? Vai alterar? Vai alterar. E a gente só tem que pensar o seguinte, que tudo que altera biologicamente ou organicamente, portanto, o nosso corpo físico, por uma ação externa, automaticamente o perispírito também poderá sofrer as repercussões daquilo. Vamos pensar uma pílula no dia seguinte que vai e explode o óvulo. Uma coisa acontece, né? Acontece, para você inibir alguma coisa, está acontecendo alguma coisa. Então, vai haver uma desregulação significativa naquele ciclo menstrual, vai haver uma bagunça até que haja uma reconfiguração.
E a gente tem que entender o quê? Que perispírito e corpo físico andam assim, muito ligados, muito atrelados. E uma situação repercute na outra. Ok? Então, o que se sugere é reflexão. Reflexão, sexo muito consciente, né? Porque é sempre um risco. Tudo é um risco. Puxa, mas eu não quero assumir o risco de uma gestação de jeito nenhum. Só tem um jeito. Fiquem off. Eu não quero assumir o risco. Fiquem off. Porque se assumir o risco, alguma coisa pode acontecer e a responsabilidade é nossa por isso. E o que a gente vai fazer com isso também. Tá certo? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a lei de conservação. Tá? É bem tranquilo esse capítulo. Mas eu acho que o assunto gerou aqui uma necessidade, né? Da gente comentar um pouco mais. Esse material